Olá, hoje eu quero falar sobre a importância da oração em outras línguas, amém? Primeiro porque a oração em outras línguas, elas trazem edificação espiritual. 1 Coríntios 14, 4, né? Paulo traz essa instrução ao escrever para a igreja de Corinto. Paulo os encorajou à prática do falar em línguas, como adoração a Deus em suas vidas de oração em meio à edificação pessoal. Na Bíblia Amplificada diz assim: meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos edificando-nos espiritualmente. Amém? Orar em outras línguas, elas fazem com que nós venhamos a nos lembrar da presença do Espírito Santo habitando em nós. Isso vai afetar a vida como nós vivemos de fato. Vai nos levar a ter uma prática mais consciente de que Deus está conosco, não somente na igreja, mas aonde nós estivermos. Amém? Orar em outras línguas também é orar de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu, em alguns momentos da minha vida, que eu vou me apresentar diante de Deus em oração, eu não consigo perceber, no meu entendimento, a vontade de Deus a respeito daquele assunto. O que é que eu faço? Eu me rendo ao Espírito e fico orando em outras línguas, e depois, às vezes no mesmo dia, depois no outro dia, depois na outra semana, sobe a convicção de que caminho eu devo fazer, de como eu devo me comportar. Amém? O irmão Rega diz: quando você estiver diante de situações de decisão na sua vida, é melhor você ser lento demais do que rápido demais, porque na ânsia de dar respostas rápidas, você pode passar na frente de Deus e perder a referência. Enquanto você é lento, não, você vai estar sempre vendo Deus à sua frente. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Uma oração que surge da nossa própria mente ou pensamentos tem a possibilidade de não estar em conformidade com a Bíblia. Orar em outras línguas é orar segundo o Espírito Santo, que nos concede que falemos, né, este tipo de oração, e esse tipo de oração esteja inteiramente alinhado com a mente de Deus, além de eliminar a possibilidade do egoísmo nas orações. Então, quando nós estamos ali orando em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera, sem fruto, né? E muitas vezes nós estamos exaltando a Deus, e isso tira de nós, assim, entre aspas, o controle daquilo que nós queremos imputar a Deus. Veja, nós ficamos receptíveis àquilo que Deus quer trazer como revelação para nós. E isso é importante, porque vai fazer muitas vezes nós andarmos por caminhos que nós não queríamos andar, caminhos desconhecidos que se apresentam diante de nós, e muitas vezes o medo quer tomar conta. Então, a oração em outras línguas vai nos fazer a orar de acordo com a perfeita vontade de Deus, porque em muitos momentos nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Além disso, Judas, no capítulo 1, no verso 20, ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A oração em outras línguas estimula a fé e nos ajuda a confiar em Deus. Existem situações que muitas vezes exigem de nós colocar a nossa fé em ação. Amém? Para isso, nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente, nós precisamos estar amparados e alicerçados na palavra de Deus. Então, se o Espírito Santo dirige sobrenaturalmente as palavras que eu falo, a fé precisa ser exercitada para falar em línguas, pois eu não sei o que a próxima palavra será. Estou confiando em Deus para ela, e o confiar em Deus numa direção me ajudará a confiar nele em outra. O crescimento ele é progressivo, o crescimento espiritual. Então, quanto mais experiências eu tenho com Deus, mais confiança eu tenho nele. Amém? Então, falar em línguas é um meio de nos conservar livres das contaminações do mundo. 1 Coríntios 14, 28, Paulo diz:
Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Cada cristão deveria falar em línguas, porque isso é um meio de ficarmos vigilantes em meio aos ímpios e profanos, de toda conversação vulgar ao nosso redor, no nosso emprego ou em público. Nós vemos hoje, irmãos, que as pessoas elas conversam muitas coisas a respeito de tudo, poucas coisas a respeito de Deus. Se nós cristãos também formos assim, a gente vai conversar muitas coisas a respeito de tudo e poucas coisas a respeito de Deus. Então é importante nós sermos uma carta lida, nós sermos a pregação do Evangelho. Para isso nós precisamos ter sabedoria, para isso nós precisamos estar livres das contaminações do mundo, e a oração em outras línguas vai nos deixar muitas vezes ali perceptíveis, né? Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, porém, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, como é importante nós termos cuidado, amém? É uma pena hoje nós irmos em alguns casamentos cristãos, porque quando termina a cerimônia, parece que começa ali a celebração pagã. Não tem diferença nenhuma entre um casamento de um cristão e um casamento hoje de uma pessoa que não tem Cristo como Senhor da sua vida, que nós dizemos assim, do mundo, porque as músicas que deveriam ser para celebrar, exaltar a Deus, muitas vezes estão sendo cantadas músicas mundanas. Isso é uma vergonha para nós. Então, a oração em outras línguas vai nos trazer essa sensibilidade, amém? Orar em outras línguas nos permite orar pelo desconhecido, como eu já falei em Romanos 8, 26. Orar em línguas nos fornece um meio de orar por coisas pelas quais ninguém pensa ou não esteja conscientes disso. Já sabemos que o Espírito Santo nos ajuda a orar quando não sabemos como fazer como deveríamos, mas além disso, o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, pode orar através de nós por coisas sobre as quais as nossas mentes naturais não sabem. Então, até mesmo para que nós possamos ceder à vontade do Espírito, nós temos que ter um tipo de oração que ceda a essa vontade. E essa é a oração em outras línguas. Além disso, a oração em outras línguas nos fornece refrigério espiritual. Isaías profetizou sobre isso, lá no capítulo 28, versículos 11 e 12, que ele disse: pelo que por lábios garguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas muitos não quiseram ouvir. Será se você é daqueles muitos que não querem ouvir sobre a oração em outras línguas? Repense sua vida, amém? Então, o falar em outras línguas nos leva a termos momentos de refrigério. Se você está cansado, não é para você desistir do plano e da vontade de Deus para a sua vida. É para você descansar, amém? E o descanso muitas vezes é orar em outras línguas, amém? Então, nós precisamos entender isso, que o nosso descanso e o nosso refrigério vem da presença do Senhor. Além disso, orar em outras línguas faz com que nós venhamos a dar graças bem. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Trata a oração em línguas como dar graças bem. Devemos apenas ter o cuidado de, na presença de pessoas que são ignorantes a respeito das coisas espirituais, não fazermos isso somente em línguas, amém? Na verdade, nem deveríamos fazer em línguas, deveríamos fazer com entendimento. Se está numa reunião ali da empresa, está numa reunião, você vai dar graça, agradece em português com entendimento para que eles possam ser edificados, amém? Então é importante nós atentarmos para isso. E outra coisa, a oração em outras línguas coloca a nossa língua debaixo de sujeição. Tiago fala sobre o poder da língua e compara ela a uma pequena chama que coloca fogo em toda uma floresta. Compara ela a um pequeno leme que dirige um grande navio. Sujeitar a língua ao Espírito Santo para falar em outras línguas é um passo gigantesco em direção à sujeição a Deus de todos os outros. Pois, se pudermos sujeitar este membro mais rebelde, então poderemos sujeitar também o nosso corpo todo. Tiago 3,8 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como é que você tem usado sua língua? Para que é que você tem usado as suas palavras? Você tem usado com sabedoria? Se não,
você precisa ser batizado no Espírito Santo, você precisa ter sensibilidade espiritual e você precisa dessa oração, que é tão eficaz, que é a oração em outras línguas, onde você está ali, orando você e Deus, a linguagem sobrenatural do seu espírito, onde você fala, mas não somente você fala, você também recebe, e recebe daquilo que Deus nos deu, gratuitamente, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas. Amém? Eu creio que Deus tem nos levado a vivermos tempos para buscarmos a sua presença. Os dias são maus, precisamos estar diante do Senhor, desfrutando e bebendo daquilo que Ele tem para nós, como conhecimento, né? Como proposta e plano e propósito, para que nós sejamos bem-aventurados em tudo o que nós fizermos. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.